Olá, tudo bem? Um vídeo um pouco atípico hoje, não vou falar de nenhum assunto próprio da reforma, nem teológico assim, mas é sobre família, né? E sobre porque eu entendo que é importante as famílias estarem no culto, porque estar no culto abençoa a vida da família. Simplesmente isso. Talvez seja um pouco óbvio para muitos, mas eu não vou dizer que a igreja ensina a família a se comportar, né? Porque nem sempre você vai para a igreja e o assunto do dia são as parênteses de Paulo para a família, né? Para os pais, para os filhos, marido, esposa. Isso eventualmente acontece, mas não é um assunto corriqueiro, né? Então, por que estar presente no culto semanalmente, já que nem sempre o assunto é esse? Né? E nem todo culto é o culto da família, né? Um culto temático assim. Eu estou falando de cultos em geral, né? Porque qualquer culto ajuda a família a viver a vida familiar direito. Porque no culto, as pessoas que são pecadoras, e são todas as pessoas que constituem a sua família são pessoas pecadoras, inclusive você, essas pessoas recebem o perdão de Deus. Primeiro, elas são lembradas do fato de que são pecadoras, de que são pessoas imperfeitas. E então recebem o perdão de Deus e são alimentadas, são nutridas espiritualmente para que possam viver no dia a dia a sua fé. E viver a fé no dia a dia inclui o amar o próximo como a si mesmo. Mas tudo isso é importante, porque lembrar-me de que sou pecador me ajuda a ver o outro com outros olhos também, porque eu reconheço que eu sou falho, assim como a pessoa que vive comigo é falha também. Ou seja, os erros do outro não são ocultados, mas também não são colocados ao meu lado como se eu fosse perfeito, né? E todo o erro está do lado de lá. Essa consciência que a igreja, que o culto me traz, da minha falibilidade, do fato de eu ser imperfeito, me ajuda a me relacionar com o próximo. Principalmente porque eu não só sou lembrado de que eu sou uma pessoa imperfeita, como eu também recebo o perdão de Deus por causa de Cristo. E isso faz com que eu tenha um relacionamento diferente com o meu próprio erro. Eu não preciso me desculpar, dar desculpas sobre o meu comportamento. Eu não preciso fingir que eu não errei, porque isso corrói os relacionamentos também, né? Quando eu erro, e em vez de assumir o erro e pedir perdão, eu fico tentando dar voltas para fazer parecer que o erro não foi meu. Quando eu sou uma pessoa perdoada por Cristo, quando eu sou lembrado disso, quando eu sou perdoado a cada domingo, eu posso dizer assim para minha família também quando eu erro, eu errei nisso. Eu posso dizer isso para minha esposa, para as minhas filhas, você pode dizer na sua casa, eu errei realmente, eu não devia ter usado essas palavras, eu não devia ter falado naquele momento. Eu posso dizer isso, porque ser falho não é tanto um problema se eu sei que eu tenho o perdão de Cristo. Eu posso confessar, na verdade, posso confessar abertamente a Deus e ao próximo o fato de eu ser imperfeito. O culto te ajuda nisso e o culto te alimenta, por isso, não só quando é um culto temático. Alguém pode dizer assim, né? Ah, mas na minha igreja eu não vivo isso, eu não escuto sobre o perdão de Deus assim, eu não escuto sobre o fato de que somos todos pecadores, eu só escuto uma insistência para eu ser santo a todo custo, para eu buscar a perfeição, mas não me falam do perdão de Deus, não me falam do fato de que todos continuam imperfeitos mesmo se esforçando, o que não tira a verdade da necessidade do esforço. Ou na minha igreja só se fala de vitória financeira, então se o problema da minha família é financeiro, talvez me ajude ou não, porque eu fico frustrado vendo pessoas se dando bem na vida e a minha família continua assim. Ou na minha igreja eu só escuto de questões teológicas difíceis, mas nada que chega a alcançar a minha existência cotidiana, né? Falam lá de conceitos teológicos, de comunicação de atributos das duas naturezas de Cristo, falam lá de infralapsarianismo, supralapsarianismo, falam de tanta coisa, mas a minha vida fica como se eu fosse um mero intelectual ali, um estudante de teologia. Eu sei que essas realidades existem, né? Que esse tipo de culto existe, e sei que isso é muito triste.
O meu conselho então qual seria? Né? Alguém pode pensar, ele vai dizer para eu sair dessa igreja. Não necessariamente, né? Primeiro eu pensaria assim, tente, se você pode, comprar uns livros para o seu pastor eventualmente, dar um livro de presente para ele, um livro que ajude o seu pastor a mudar a perspectiva, a entender o que o culto é, para que o culto serve, né? Ou se não há condição financeira para comprar livro, que é caro mesmo, sugiro o seu pastor assistir alguns vídeos num canal bacana como este aqui, por exemplo, né? É um canal bem rústico, pastor, mas o sujeito lá fala alguma coisa que presta, quem sabe? E quem sabe isso, né, ouvindo uma conversa diferente, isso não ajude o seu pastor a arejar a mente um pouco, a perceber as coisas, né? Às vezes nas igrejas, mesmo quando se quer falar de família, nem sempre o assunto edifica as famílias reais que estão sentadas ali. Eu já vi situações em que, para falar de família, sempre se fala contra o movimento LGBT, né? Como se defender a família e cultivar a vida da família na sua comunidade fosse só isso, ou fosse isso essencialmente. O que não é verdade, né? Várias famílias estão ali que nem vivem esse tipo de dilema, nem vivem questões relacionadas a isso, mas são questões que estão aí na humanidade há muito mais tempo e presentes no dia a dia em questões simples de convivência, né? É importante olharmos para isso também. E, no final, uma nota, né, de incentivo para que as famílias, então, tentem estar presentes nos cultos semanalmente, né? Eu não falo isso para a minha comunidade, porque, felizmente, todos são bem frequentes, mas eu falo isso para quem estiver aí precisando de ouvir isso, né? Porque há pessoas que se acostumaram, ou, na verdade, há famílias que perderam o costume do culto semanal. Eu convivi com uma comunidade de 500 membros, em que talvez 4 ou 5 famílias só tinham o hábito de estarem presentes semanalmente no culto. A grande maioria das pessoas apareciam por ali 2 vezes por mês, depois uma grande parte ainda 1 vez por mês, e alguns apareciam esporadicamente, né? Desses 500, na verdade, uns 260 apareciam na igreja 1 vez por ano, e seria 1 vez a cada 2 meses, né? Pelo menos 100 pessoas faziam isso, 1 vez a cada 2 meses estavam no culto. Havia pessoas que participavam auxiliando a vida da igreja, escola bíblica ou na recepção, e algumas dessas pessoas só estavam presentes no culto quando tinham tarefa, ou seja, só estavam ocupadas durante o culto e passavam o ano praticamente sem escutar um sermão com atenção, né? Isso é muito triste. É muito triste especialmente para as crianças, né? Os adultos às vezes pensam, eu indo 1 vez por mês ao culto, tudo bem. E não percebiam que as crianças com isso, da família, perdiam o hábito e o costume de valorizar a igreja. E aí depois, quando a criança chegava na adolescência, a pessoa dizia assim, eu já escutei isso literalmente, né? Faça alguma coisa para o meu filho gostar da igreja. Me ajude com isso. Agora está muito difícil, né? Dá vontade de ser muito sincero e dizer, ele viu os pais não valorizando a igreja, ele viu os pais não querendo estar na igreja semanalmente. Como agora ele vai valorizar, né? Ele não criou laços ali também. Agora é mais complicado, né? Precisamos trabalhar agora contra o que foi ensinado e não apoiar o que foi ensinado, né? Ensinado com exemplo, né? Talvez as palavras fossem diferentes. Então é isso que eu acho que as famílias também precisam cuidar, né? Precisam ter muita atenção a isso. Óbvio, né? Não estou dizendo assim, se eu não for a um culto no mês, ou se no mês acontecer alguma coisa e eu não puder ir a 2 cultos, eu estou destruindo a minha família. Óbvio que não, né? As coisas acontecem na vida da gente, você pode precisar visitar alguém da família distante, de uma cidade vizinha, e por isso não pode estar no culto essa semana. Você pode ter um contratempo de saúde, um contratempo, às vezes até de rotina mesmo, né? Tarefas se acumularam, ficaram urgentes, essa semana eu preciso desse tempo todo. Mas isso é coisa rara, né? Um culto, pelo menos na minha tradição, ele deve durar entre 1 e meia, no máximo. Somando o tempo de preparação para sair de casa e chegar, a maioria das pessoas gasta entre 1 e meia e 2 horas e meia, né? Numa semana, isso é muito pouco tempo, né? Se você trabalha demais ao ponto de não poder ter esse tempo para a vida da igreja, né? 2 horas, que seja.
e ainda sobrar tempo para almoçar com sua família e jantar com ela no fim de semana, eu vou dizer que o problema aí não é a igreja, o problema é que você está trabalhando demais. Ou porque está servindo ao dinheiro, querendo acumular mais do que o necessário, ou porque você precisa mesmo trabalhar tudo isso, então de alguma forma você está sendo uma pessoa explorada. Né? Dos dois tipos de situação, né? Reconhecendo que pode haver um terceiro tipo, quarto, mas esses dois tipos são pessoas que precisam ser ajudadas, né? Tanto o que está sendo explorado quanto o que está servindo ao dinheiro, precisam de socorro. E nós precisamos saber disso, né? Se é o caso, a pessoa deveria conversar com a igreja sobre isso, conversar com o seu pastor sobre isso. E nunca, né? Nunca eu acho que o faltar ao culto não existe na minha mente, a gente não falta ao culto, a gente deixa de ir ao culto. Não é uma escola que você tem uma lista de presença, né? Mas quando você deixa de ir ao culto, isso não é motivo de constrangimento também, né? Isso é algo que acontece. Mas conversamos sobre isso depois, né? Isso, claro, a igreja e o pastor sempre devem ser compreensivos sobre esses assuntos. Bênção de Deus e até a próxima.